e que ele não se desse às mulheres. Isso vai de encontro a textos bíblicos que fala da igreja, porque aqui está falando de governo, que fala para o bispo, para os presbíteros, né? Que não sejam dados ao vinho, que sejam maridos de uma só mulher. Não é assim, irmão? Por que isso? Porque o sujeito que tem, já está difícil tomar conta de administrar uma casa com um esposo. Daí o sujeito quer inventar de ter 3, 4. Não aguenta. Não aguenta financeiramente, não aguenta intelectualmente, não aguenta nada. É problema. E é o que a gente estava conversando ontem aqui fora, eu, o irmão Salomão, o Lorival. As pessoas vão viver nessa vida dissoluta, né? Vida de bebida e festas de mulherada, essas coisas. O que vai acontecendo? Um abismo chama do abismo. E o estado daquela pessoa vai ficando cada vez pior. Mas vamos lá, vamos ler mais alguma coisa. Então a gente viu aqui a questão da bebida e a questão da imoralidade, né? A questão de não respeitar o casamento, né? de não respeitar o matrimônio, os votos, né? Vamos ver Eclesiastes, capítulo 10, versículos 5 e 6. Eclesiastes é Salomão, né? Tentando descobrir as coisas que tem debaixo do sol, e ele fica pensativo, filosofando, mas esses 2 versículos são interessantes. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido por governantes. Todos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Olha que interessante, né? Quantas vezes eu já ouvi gente falando exatamente o contrário disso? Vamos colocar um pobre lá, porque se ele roubar, ele não tinha nada, ele vai roubar um pouco, né? Ele vai ficar bem, então não tem problema. Ele rouba mais fácil. Ou ele rouba mais fácil. Mas aqui é interessante que o Salomão fala assim: todos são postos em cargos elevados. É exatamente o que eu estava falando, a questão de falta de estrutura, de conhecimento administrativo, e é colocado em cargos que a pessoa não tem condição de executar. Hoje em dia a gente pensa na igreja como uma forma de governo. Dentro da igreja é possível nós termos um pastor analfabeto? Não é possível, gente. É impossível ter um pastor analfabeto. Lá nos antigamente, no passado, algumas igrejas podia até acontecer. Eu conheci uma filha, aqui em Paz, o Pezão. O senhor lembra dele, né? Esqueci o nome dele, tinha apelido de Pezão. Moisés. O Moisés era analfabeto de pai, mãe e parteiro. Só que a gente não pode limitar a Deus. Se fosse uma igreja estruturada como a nossa, ele seria levado a estudar mais, assim como o pastor José, lógico que não era analfabeto, mas tinha o estudo dele, mas foi motivado, impulsionado e até um certo modo obrigado a estudar mais, né, pastor? Sim. Por força do tipo de governo que a igreja adotou.
O pastor Moisés lá, que a igreja foi ele que fundou, não tinha estrutura governamental nenhuma, ele era o próprio governo, ele fazia do jeito que queria. Ah, mas Deus não usa? Usa. Eu vi Deus usando ele. Só que uma coisa é uma igreja com um pastor e uma igreja. Outra coisa é uma igreja com centenas de igrejas e ter que essa estrutura funcionar de forma administrativa. Eu cheguei a ver esse pastor Moisés, inclusive lá no meu sítio, ele tinha um rapaz que andava com ele, não sei se era parente dele, mas o pastor orava e tal, e começava a pregar, daí ele falava assim, fulano, leia aí, 2 Coríntios, capítulo tal, tal, tal. Daí o rapaz ia e ele pregava. Como era que acontecia espiritualmente essa questão, eu não vou julgar se era Deus que indicava o texto para ele, ou se ele inventava na hora, ou tal. Quem for mais incrédulo vai achar que ele inventava. Quem crê que o Espírito Santo pode usar as pessoas, talvez creia que Deus ditava os textos para ele e ele ali pedia para que o rapaz lesse. Mas independente disso, ele andou fazendo a obra de hoje não está mais aqui em parte e as coisas andaram desse jeito. Mas, voltando à questão política aqui, eu fiz esse comparativo porque, enquanto uma estrutura administrativa é pequena, você pode ter uma atitude diferente. Então, como nós podemos administrar uma mercearia bem administrada igual a do irmão Moisés? Sem informática, sem funcionários, sem gerente, como se pode? Como que funciona há tantos anos isso? Porque é do tamanho que ele suporta administrar. Agora, se o mercadinho central do irmão Moisés fosse o mercadinho extra, pão de açúcar, supermercados do irmão Moisés, com 1.500 lojas espalhadas pelo país, teria condições dele administrar sem informática, sem